Muito bem, então estamos trabalhando o Evangelho, né? Construindo o quebra-cabeça Evangelho. Então estamos aqui nessa pasta, estamos na autoridade espiritual. A gente vai estar trabalhando a autoridade espiritual, construindo material, né? Para poder fazer a exposição desse assunto. Então estaremos trabalhando esse tema, né? A autoridade espiritual. Quero levar vocês a esse assunto para vocês terem uma posição, né? Do que é a autoridade espiritual. O que é uma autoridade espiritual, né, dentro das escrituras. A gente vai estar trabalhando nesse sentido aqui agora o nosso estudo. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, temos vários tipos de autoridades em relação à palavra, né? Autoridade religiosa e autoridade espiritual. Por exemplo, temos pastores, papas, padres, lideranças diversas, né? Livros, entre outras. Mas o objetivo aqui é a gente desvendar, né? E deixar claro que a Bíblia é a palavra de Deus e cabe a cada um de nós a percepção, entender que ela é a autoridade máxima em todos os sentidos, seja como palavra, seja como religião, ou seja como princípios espirituais, né? A gente vai estar agora, nesse momento, analisando isso. Então vamos nos aprofundar, né? Eu vou estar seguindo o roteiro para poder facilitar, né, o entendimento e assim ajudar todos a entender com mais facilidade, de forma bem simples, né? Então a gente vai observar agora alguns trechos que mostram como as escrituras chegou até nós, né? Como é que ela foi elaborada, como é que ela foi construída. A gente começa aqui pelo livro de Hebreus, né, onde eu estou marcando aí. Vamos lá nas escrituras. Eu vou estar sempre tentando, né, não esquecer isso aqui, né, de colocar isso aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então vou estar abrindo a Bíblia agora e vamos analisar juntos aí o livro de Hebreus. Então o autor de Hebreus, no fervor lá da vivência dos fatos ocorridos em relação a Jesus, né, ele vai estar falando lá que Deus outrora falou pelos profetas lá, pelos pais deles lá, de várias maneiras. Ele falou através de pessoas, através de inimigos, através de nuvem, através de sarça ardente, através até de animais. Ele falou de várias maneiras. E o autor está cravando aqui que nesses últimos tempos, em relação ao ano 1, né, falou por meio do Filho, né, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, agora Jesus é o porta-voz de Deus. E a gente vai estar vendo isso aqui nesse momento. Esse aqui vai ser, acho que, um vídeo um pouco longo, mas vai ser necessário. Então tá, analisamos aqui Hebreus, a gente vai estar andando aqui. Antes de Jesus, Deus falou aos homens através de profetas e mensageiros, né, e de muitas outras formas também. Também estes homens eram homens santos inspirados por Deus. E você confere isso nessa passagem aqui, né? Na segunda, eu botei por escrito aqui e botei como ela é referenciada pela maioria que conhece a Bíblia, né? Segunda carta de Pedro, tá botando aqui para a gente poder ver, acompanhar. Segunda carta ou epístola, né, de Pedro, capítulo 1, né? É isso mesmo, 20 e 21. Tá botando aí em verde aí para vocês poderem acompanhar. Então Pedro vai estar falando para o pessoal da dispersação, né, o pessoal que se espalhou lá naquelas áreas lá. Não temos assim referência exata de onde que o pessoal foi parar, né, se espalhou, o pessoal da dispersação. Então ele faz lembrar, né, faz uma repetição do apelo dele, né? Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura Sagrada é de criação humana, né? De vontade humana, de especulação humana, de criação humana, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas os homens eram selecionados por Deus, né? Vinham da parte de Deus, esse se comunicava com Deus, falava de uma certa forma, né? E movido assim eles iam e pregavam a palavra de Deus, né? Movidos pelo Espírito Santo. A gente vai estar vendo essa questão aqui, movidos pelo Espírito Santo, a gente vai estar aqui dentro mesmo vendo essa questão. Então tá aí, o autor de Hebreus, né? Ele nos faz lembrar que Deus falou, Pedro nos faz lembrar que nada do que foi escrito é de vontade de um homem, aí cabe a cada um se doar ou não. Doar, né, aceitar que isso é realmente divino ou não. Aí eu não posso intervir, né?
Vamos notar uma situação aqui que certa vez Jesus disse, né? Lá em João, vou estar abrindo agora no Evangelho de João, um sinótico Evangelho de João, deixa eu abrir aqui, eu tenho que estar sempre lembrando isso. Jesus vai estar falando aqui que o Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que ele dizia eram espírito e era vida, né? Esse é o valor da palavra de Jesus, né? Então, ele certa vez disse isso, que as palavras dele eram espírito e vida. Jesus confirma que passou as palavras que ele recebera do Pai para estes homens. Você lê isto em João capítulo 17. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Jesus falando em certo momento. Você lendo o contexto, você vai lendo do versículo 1 em diante, você pega melhor essa situação aqui. Lembrando que você já tem que ter eu venho falando que você tem que ter a leitura do livro de João, né? Para poder render melhor e abrir a sua mente melhor. Então aqui ele fala aqui, tipo uma oração, né? Que ele manifestou o nome de Deus aos apóstolos, né? E alguns outros homens também, não só os apóstolos, que eles andaram com Jesus. E Jesus está falando que eles eram deles, né, de Deus, e confiaram, né? E eles guardaram a palavra que Jesus entregou a eles. Tá vendo a questão da palavra aqui, né? Agora eles reconheceram todas as coisas que Deus tem dado para Jesus, né, que provém de Deus realmente, porque Jesus fala aqui que ele tem transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Tá vendo aqui? Então fica claro aqui, né, a relação e a coerência do livro de Hebreus, né, do livro de Pedro, né? Então as palavras que Jesus transmitia, Jesus era porta-voz, ele transmitia as palavras de Deus para os homens, em pessoa, em carne e osso, vamos usar esse ditado, né? Carne e osso. Então Jesus está orando e declarando esses fatos ocorridos, né? Mas vamos prosseguir mais, que a gente vai desvendar e explorar um pouco mais essa questão da autoridade espiritual. Como esses homens iriam resolver tamanha missão, né? Guiar a verdade, anunciar tudo que ouviram, e como é que eles iam administrar essa massa de informação, né? Eles tiveram um intensivão de 36 meses, que foi o período do ministério de Jesus em vida, né? Ele administrou o ministério dele em 36 meses, ou em 3 anos aproximadamente, não temos uma precisão, né? Como é que eles iriam fazer isso? Mas antes de a gente explorar essa situação aqui, que eu estou marcando aí em azul, eu quero primeiro comentar sobre isso aqui, ó. Então existe uma regra de português que diz o seguinte: existe o substantivo próprio e o substantivo comum. Os substantivos próprios, eles são nomes, é uma classe de palavra que nomeia pessoas, títulos, né? Nobrezas. Então, vou mostrar para vocês aqui agora qual é a diferença. E o substantivo comum, ele nomeia objetos, seres inanimados ou até mesmo seres animados, tipo animais, né? Temos as plantas também, né? Então aqui eu pego o exemplo da palavra rosa. Rosa, com R maiúsculo, é referenciado para uma pessoa, uma mulher, né? E rosa em R minúsculo é referenciado para um ser vivo, planta, uma planta, né? Ser vivo inanimado, no caso. Essa é a questão, né? Aqui está a questão, né? O substantivo, ele define o entendimento. Então, quando você lê com R maiúsculo, sabe que eu estou falando de uma pessoa. Quando eu escrevo em R minúsculo, eu posso estar falando de um animal, né? Uma cadela, ou de uma flor, dependendo do contexto, né? Com isso, seguindo o roteiro aqui, né? Com isso, eu quero chamar a sua atenção a de que será uma outra pessoa que entrará em cena na administração junto com esses homens. As leis, as condutas espirituais para orientar todos os homens. Vejamos isso no Evangelho de João, no capítulo 14 aqui. Deixa eu botar aqui na tela, tem que estar sempre lembrando, senão acabo esquecendo, né? Vamos ver se eu pego aqui capítulo 14, versículo 16, não é isso? Capítulo 14, versículo 16. Isso. É isso mesmo. Então tá aí, ó. Jesus, ele vai falar uma coisa interessante, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Outro. Jesus era consolador. Agora Jesus está mandando outro no lugar dele.
a fim de que esteja sempre convosco. Tá vendo? Uma declaração de Jesus. Jesus está prometendo a vinda de um substituto, vamos dizer assim. Mas vamos continuar investigando, porque eu quero mergulhar um pouco mais. Aqui no versículo 17 a gente já tem uma pista. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. Aqui ele vem com um adjetivo, Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará convosco. Aí a gente vai ver agora nas Escrituras isso aqui. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Aqui Jesus vai confirmar aqui no versículo 26 que é o próprio Deus que enviará. Vamos ver aqui no versículo 26. Aqui, ó, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, aqui o nome dele é declarado, ó. O Espírito Santo, essa é a pessoa, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ó, ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar, e vai fazer lembrar os 3 anos da administração de Jesus. Tudo que eu vos tenho dito, tá vendo aí? Fica claro isso, né? Não tem nem o que discutir aqui. O próprio Deus o envia, no caso ele, né, pronome terceira pessoa do singular, ele, para quê? Para ensinar, para lembrar e também para ensinar coisa do futuro. Vamos ver isso aí. Eu acho que não tem o que comentar, né, aqui, né? Aqui ficou claro que o nome da pessoa tá explícito aqui, né? O outro, né? Vamos dizer assim, Jesus era um, esse aqui é outro. O nome de Jesus é Jesus Cristo, o nome desse aqui é Espírito Santo. Né? Ele tem uma missão, ensinar e fazer lembrar. Mas não só isso. Vamos ver aqui, ó, nessa passagem aqui, capítulo 16, tá? Então, observa comigo, ó. Olha aqui qual é a missão do Espírito Santo. Quando ele vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai conduzi-los a esse estágio, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá vendo? Vai anunciar. Ele tem essa missão. Ele vai estar guiando, ele vai estar ensinando, vai fazer lembrar, vai ensinar coisa do futuro. Vamos ver isso aí sendo executado? Então aqui é o fato antes de acontecer. Agora a gente vai navegar. Então aqui, ó, só para fechar aqui, né? Então ele ensinará coisa do futuro. Então vamos ver esses homens. Aqui, ó, marquei a tarde aqui. Vamos ver esses homens confirmando isso. A gente vai fazer a primeira leitura no livro de Atos, para a gente ver isso aí. Agora já é o fato consumado, tá? Não é a promessa, já está consumado. Aqui eu estou soltando a linha do tempo para que você... Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. 1 e 2, né? Vou marcar aqui o 2, que é o versículo-chave. Então aqui a gente já está pulando a linha do tempo. Né? Existe uma linha para ser seguida e eu vou querer respeitar essa linha, mas no momento eu quero pular essa linha e te trazer até aqui. Aqui já é o fato consumando-se, né? Já consumado. Ele veio e agora ele está sendo o agente gerenciador do contexto lá do trabalho da igreja. Então a gente pode ver aqui que lá em Antioquia havia mestre, né? Profetas e mestres, né? Aí cita o nome das pessoas. Aí o versículo-chave aqui é o 2, ó. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que está dizendo aqui? Ele vai dizer o quê? Ele fala assim, ó, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tá vendo? Ele é o agente, o técnico que está selecionando o time dele. Tá vendo? Quem é que está dizendo, né? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Então, observe, né? Quem disse? Quem está dizendo? Né? Você pode responder aí, ó. Responda, tá? Aí você faz uma linha aí, responda, Aí você faz uma linha e você responde aí do seu jeito aí. Aí você responde aí. Então também vamos aqui na primeira carta de Timóteo também. Deixa eu botar aqui. Vai ficar grande esse vídeo, mas vou ter que fazer ele assim mesmo. Primeira carta de Timóteo. Cadê? Primeira carta de Timóteo. Peguei capítulo 4, versículo 1. Então, olha só. Observe o que Paulo fala aqui, escreve, né? Ó, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores,
e ensino de demônio. Tá vendo aqui, ó, espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo. Então esse aqui é o sujeito consolador. E aqui espíritos menores, né? Homens, né? Que não têm essa responsabilidade. Qualquer coisa que é ensinada que foge da pauta do ensino desse daqui é ensino de demônios. Se eu estiver ensinando alguma coisa fora da pauta dele, meu ensino não é bem-vindo, é ensino de demônio. Né? Se você aceita um ensino que está fora da pauta dele aqui, você está aceitando ensino de demônios. Está escrito aqui, ó, tá vendo? Então, ele era o agente lá na igreja do primeiro século. Você consegue entender isso? Está vendo a autoridade da palavra, a autoridade espiritual da palavra? Observe aí de novo, né? Quem disse, quem está dizendo. Agora, leia comigo esse texto que a gente acabou de ler, né? Bíblico, e decida por si só. Você quer ser guiado por homens? Você quer ser guiado por sua opinião? Ou você vai... você que decide, né? Ser ou não ser guiado ou orientado, né? Ser guiado por aquilo ao qual Deus criou para te guiar. A gente vai ver agora aqui, ó, o que Deus criou para nos guiar. Aí eu volto aqui de novo nesse texto aqui, para eu falar uma fala menos enrolada, né? Vamos aqui em Timóteo, deixa eu botar a Bíblia aqui na tela pra gente. Então eu te pergunto aqui, ó, toda a escritura é inspirada por quem? E útil para quê? Para que ela foi inspirada? Eu preciso responder isso para você? Preciso responder que essas escrituras, ela foi elaborada para teu ensino, para te instruir. Ela não está te repreendendo nesse momento? Para que essa correção? Não é para uma educação justa, na justiça de Deus? Então você está entendendo? Né? Toda a escritura foi inspirada por esse ser aqui, por esse sujeito, o Senhor, o soberano. Não quero diminuir Deus aqui, tá? Eu quero só fazer você entender quem foi que criou as escrituras. Quem foi que soltou, elaborou. Tá vendo? Tem mais coisas para a gente poder compartilhar, mas deixa eu fazer o meu trabalho, por favor. Aí depois a gente vai dialogar, vamos dizer assim, vamos refletir melhor. Então, para que as escrituras foi criada? Olha só comigo, nesse versículo aí que está em verde aí, olha, por que ela foi criada? A fim de que o homem que quer ser homem de Deus, seja o quê? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só pode ser aperfeiçoado por uma ferramenta perfeita, uma ferramenta que traz a perfeição para você. Então, no caso aqui, seriam as escrituras. As escrituras, ela foi inspirada por Deus para que o homem de Deus seja perfeito. Tá vendo aqui, ó? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entende isso? E essa ferramenta, a escritura, ela é a ferramenta perfeita para te habilitar, para te instruir, para te ensinar. Você consegue ver isso? Então tá, vamos voltar para o nosso roteiro. Aí eu te pergunto, você quer ser guiado por homens, pela sua opinião? Você que vai decidir pelo seu parente, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo fulano de tal, pelo Bertano, você acha que vale a pena? Por quem que você quer ser guiado? Você tem que avaliar isso aí. Ser ou não ser guiado pela aquilo que Deus criou para te guiar, que no caso é as escrituras. Ela é inspirada e útil para te ensinar, para te guiar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é a autoridade espiritual para nossas vidas? Então, está encerrando agora, né? Sei que ficou um pouco longo, mas infelizmente eu tive que fazer assim. Então, você pode decidir, né? O que ou quem irá ser autoridade na sua vida. Ficou claro para você? Eu poderia ser muito mais profundo, mas como é um básico, isso aqui é um básico, isso aqui não é profundo não. Isso aqui é, você lendo aí, você vai virar mestre nisso também. Então vamos prosseguir? Vou fazer a próxima edição entregando a finalização da autoridade espiritual. Então tá, era isso aí que eu queria trazer. E vamos prosseguir. Obrigado aí pela sua atenção. Até a próxima edição.